Boa noite para todos que estão aqui junto conosco. Eu sou Rosiliane Faria, a idealizadora do projeto Mulheres em Cena, e venho aqui falar um pouquinho para vocês desse projeto, que às vezes as pessoas pensam que é só a festa. E, na realidade, ele é um projeto bem bacana, que ele é um projeto colaborativo, onde a gente busca trazer várias mulheres empreendedoras, pequenas, médias, grandes mulheres empreendedoras, para que a gente possa o quê? Se ajudar, a gente poder levar cada vez mais informação uma para as outras, a gente se abraçar mesmo, a gente compartilhar conhecimento, compartilhar a nossa vida, os nossos perrengues, como mulher, como profissional. Então, Mulheres em Cena, ele é tudo isso. Então, nós temos encontros tanto presenciais, como online, como hoje, né? E a nossa proposta como empreendedor, né, como empreendedora que sou também, é fazer com que vocês venham conhecer essa rede e se credenciar na rede, porque a rede, você vindo a credenciar na rede, você passa a ter vários benefícios. Um deles são todos os conhecimentos que nós vamos trazendo ao longo do ano, com profissionais como a Ana Rocha, que está aqui, e tantas outras profissionais que passam pelo Mulheres em Cena e que só vêm agregar dentro do projeto. E a gente está aí, cada ano, estruturando mais esse projeto para poder atender ainda mais. Então, nós fechamos parcerias. Quando a gente fala as parcerias, são os nossos patrocinadores. Os patrocinadores também nos proporcionam muitas coisas boas. A rede de apoio é uma rede onde vocês fazem muito network, muito negócio, vocês têm desconto entre vocês, vocês podem fazer os pitches quando tiver os encontros presenciais, workshop e tantos outros eventos que ainda vem aí vamos falar, até novembro deste ano, e depois nós continuamos 2026. Então, quem tiver interesse em conhecer essa rede, vem, pode me procurar, entra pela minha bio, lá tem meu celular, só me chamar, cai direto comigo, marca um horário, ainda dá tempo. A festa de outubro, ela é vamos falar assim, ela é a cereja do bolo, como eu sempre falo, que ela vai premiar nós mulheres, vocês mulheres, né? Porque vocês que são essas mulheres que estão aí no dia a dia, como a Ana, que está lá no Rio Grande do Sul, a trabalho, deixou família em casa, filho em casa, e está trabalhando, e está hoje aqui conosco. Então, não é fácil ser mulher, e muito menos empreendedora, né, empresária. E a gente está aqui para isso, justamente para acolher, para bater um papo gostoso, para levar informação legal. Quando a gente faz os nossos encontros presenciais, não deixem de participar, porque nós procuramos levar o melhor para vocês, e recebemos todas vocês, mulheres, de braços abertos. Mas queremos que vocês também se associem ao projeto Mulheres em Cena, para que vocês conheçam a nossa real proposta de se fortalecer e crescermos juntos. Então, esse é o projeto Mulheres em Cena, uma rede colaborativa, uma rede onde a gente se abraça, onde tem conhecimento, onde tem carinho, onde tem muitas coisas boas que vão contribuir para que vocês continuem nessa caminhada e cresçam junto com Mulheres em Cena. Mulheres em Cena é network o tempo inteiro, é muitas coisas boas, mas para você saber, você tem que vir fazer parte dessa rede e conhecer tantas mulheres empreendedoras, mulheres maravilhosas, mulheres que nós trabalhamos com mulheres que, a graça de Deus, do sul de Minas inteiro, do Brasil inteiro. E eu estou muito feliz. E quero que cada vez mais o projeto cresça. Mas ele só vai crescer se você acreditar junto comigo nesse projeto, e você vir comigo, fazer com que juntas nós possamos nos ajudar umas às outras e ajudar tantas outras mulheres. E é por isso que eu abro agora o Mulheres em Cena, com Ana Rocha, mãe, esposa, mulher trabalhadora, que vem aqui hoje para falar um pouco desse conhecimento da vida dela, de estudo, de dedicação, e falar para a gente sobre sonhos, mas para se conseguir sonhos, tem que se planejar. Sem planejar, a gente não consegue. Então, Ana, sejam bem-vindos. Quem está chegando aí agora, papel e caneta na mão para aproveitar o melhor hoje dessa webinar. Depois, nós vamos ter mais, Ana, mas não é agora, né, Ana?
Só depois nós vamos ter mais coisas boas, e não só a Ana, mas vamos ter outros profissionais aí também para trazer muitas coisas boas. Mas hoje, a nossa anfitriã é a nossa querida Ana Rocha. A palavra é sua, minha amiga. Seja bem-vinda. Show! Obrigada, Rose. Gente, quem puder abrir a câmera, vamos abrir para a gente não sentir sozinha aqui falando, né? E, primeiramente, eu gostaria de parabenizar esse projeto maravilhoso da Rose, né? Mulheres em Cena, gente. É uma rede de mulheres, né? Uma apoiando a outra. Tem mulheres empreendedoras, tem donas de casa, tem CLT, né? Como eu, não tenho um negócio, na verdade, estou iniciando, né, nessa jornada de autônomos, né? E eu sei o quanto é desafiador, né? O quanto é difícil, e sem planejamento é muito mais, né? Então, essa rede é para que a gente possa uma ajudar a outra, né? Porque com certeza cada uma aqui de nós tem algo para compartilhar, né? Que seria muito importante para outra mulher. Então, novamente, Rose, parabéns, tá? E obrigada por essa oportunidade de compartilhar o meu conhecimento também com as minhas colegas, né? Aqui nessa rede maravilhosa. Então, quem eu sou, né? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Rocha. Estou morando em Varginha há 5 anos, tá? Mas eu sou da Paraíba, Campina Grande, tá? Sou nordestina. Fui criada no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Jundiaí, né? E recentemente precisei ir para Varginha porque o meu marido trabalha em Varginha, né? Sou mãe, sou casada, tenho um filhinho de 2 anos. Também iniciei essa jornada de autônomo recentemente, mas há 9 anos eu trabalho em uma cooperativa de crédito, não sei se vocês conhecem, o Sicredi, né? E há 2 anos eu estou trabalhando com educação financeira, né? Levando esse conteúdo para pessoas físicas, jurídica, para o agro também, né? E eu sei o quanto que é importante a gente falar sobre isso. Então, o momento aqui hoje não é uma palestra, tá? É uma roda de conversa, um bate-papo. Fiquem à vontade, assim, para perguntar, trazer alguma questão, assim, particular, enfim, fiquem à vontade, vocês estão num ambiente seguro, né, para a gente estar conversando e batendo esse papo, né, Rose? Os nossos ambientes são sempre seguros para compartilhar, né, as nossas dores e tudo mais. Então, essa é a Ana, né? A Ana sempre teve um sonho desde criança, né? Eu sempre levo essa história assim, eu sempre acompanhei a minha mãe, né? A minha mãe é empregada doméstica e eu sempre acompanhei desde pequenininha, assim, ela, né, junto às casas de família, e desde pequenininha eu sempre gostei de ganhar dinheiro, né? Sempre pensando ali como que as pessoas conseguiam, né? Sempre curiosa, muito curiosa. A minha mãe brinca que eu sou muito atrevida, né? E talvez esse atrevimento me levou a lugares bons, assim. Então sempre perguntei como que as pessoas faziam para ganhar dinheiro. E eu lembro que pequenininha eu já limpava assim o sapato, né, das patroas assim, em troca de algum valor ali, né? Então, sempre fez parte essa questão do dinheiro na minha vida, tá? E eu comecei a trabalhar, né? Eu ingressei no mercado de trabalho aos 14 anos de idade, né? Então, ali eu já tinha um salário fixo, né? Como CLT e tudo mais. E mesmo assim, eu pensava que, né, eu ganhava ali o meu salário, ajudava em casa, e o que sobrava eu gastava, né? Então, sempre foi assim, sempre querendo comprar alguma coisa, gastando, pagando boleto, né? Sempre pagando. Então, tem um livro muito famoso, não sei se alguém aqui já leu, que se chama Pai Rico, Pai Pobre, que ele traz a roda dos ratos, né? O que que é isso? A gente trabalha para pagar conta, para logo ficar sem dinheiro, trabalha, pagar conta, para logo ficar sem dinheiro, e a gente fica nessa roda dos ratos, né? A gente não consegue sair dela. E é muito difícil sair dela, né? A gente sabe que não é fácil. E lá atrás, o que que eu pensava? Quando eu ganhar R$ 1.000, eu começo a aprender a lidar com dinheiro, né? E eu passei a ganhar R$ 1.000.
Quando eu ganhar 1.500, eu olho para essa coisa aí. E eu passei a ganhar 1.500, né? E assim foi indo, né, até a minha fase adulta, até quando eu casei ainda, eu estava na turma do 0 a 0, né? O que eu ganhava, eu gastava, né? Não sobrava nada, não tinha como ter um imprevisto na minha vida. Não podia quebrar um dente. Se quebrasse um dente, meu Deus do céu. Se o cachorro ficasse doente, Senhor Deus, o que eu faço? Né? Então, eu aprendi uma coisa muito que faz muito sentido, né? Quanto que a gente ganha, mas o que a gente faz com o dinheiro, né? E o que a educação financeira traz para nós, né? É exatamente por que alguns comportamentos a gente não consegue mudar, né? Então, sempre que eu levo educação financeira, não é planilha, matemática, conta, não é isso, né? Ela tem como... O que é isso, Ana, né? É a ciência que estuda os nossos comportamentos, né? E dentro desse guarda-chuva das ciências comportamentais, tem a psicologia econômica, né? Tem a neuroeconomia, tantas outras pesquisas, né, que traz essa curiosidade sobre o comportamento humano com relação ao dinheiro, a nossa vida financeira, né? Então, pessoal, eu não sou professora, eu não sou acadêmica, tá? Eu simplesmente tenho curiosidade por esse tema, e aí eu traduzo praticamente o que está ali nessas pesquisas e trago para ferramentas práticas através desse olhar do dia a dia, né? E é exatamente isso que faz um planejador financeiro, que eu sou uma planejadora financeira, né? Então, muitas questões que as pessoas assim, Ana, compro ou alugo, né? A gente acaba vendo qual que é a melhor forma. Por que eu ajo sempre no impulso, não consigo poupar, né? Por que eu não consigo guardar? E aí a gente, né? Porque como que eu saio de um nível de endividamento? Então a gente acaba vendo o porquê que a pessoa está naquele nível de endividamento, né? Se é algo crônico, né? Que faz parte da vida da pessoa, que se eu perguntar para ela quando que começou, né, esse comportamento, a pessoa ela não consegue dizer. Eu não sei quando que começou, sempre foi assim. Eu estou acostumada a comprar e a gastar, e é assim minha vida, eu não sei. Aí a gente já trata como algo crônico, que algumas vezes a gente precisa de outros especialistas, né, para estar nos apoiando também nessa jornada. Ou algo circunstancial, né? Eu perdi o emprego, eu me separei recentemente, alguma coisa aconteceu que a pessoa está passando por uma fase, e a gente sabe que é uma fase, e a gente trabalha em cima daquilo ali, tá? Então, aposentadoria, né? Às vezes a gente não se preocupa com esse tema, mas o quanto que é importante a gente olhar o nosso eu do futuro, né? E a neurociência já explica para a gente que quando a gente pensa no nosso eu do futuro, né, daqui 10 anos, 20 anos, a gente não consegue entender que essa pessoa é a gente, né? É como se fosse outra pessoa. Então, muitas vezes a gente não se prepara para esse futuro que está logo ali, né? Não está tão distante. Então, a gente também ajuda a pessoa a fazer um planejamento de aposentadoria, né? Ana, mas eu já sou aposentada, tem como fazer um complemento? A gente também trabalha em cima disso. Enfim, só uma breve introdução aqui para a gente entender que falar sobre dinheiro é falar sobre vida, né? Porque ele perpassa todas as fases da nossa vida, tá? Então, dá para ser um assunto muito gostoso, muito legal, né? E aí, já abrindo aqui. Oi. Ai, meu filho, gente, eu vou chorar. Vai lá. Oi, Nilza, tudo bem? Meu filho entrou na live, não acredito, que delícia, muito bom. Mas vamos lá.
E aí, já abrindo aqui esse ponto, né, para a gente entender um pouquinho como que a gente funciona, como que a nossa mente funciona, tem um psicólogo, né, que foi o primeiro psicólogo que ganhou o Nobel de Economia. Então, ele é referência no tema, o nome dele é Daniel Kahneman, depois eu posso até compartilhar com vocês o livro em PDF, que ele traz algo muito bacana, muito legal. Ele diz que nós, né, seres humanos, temos duas maneiras de pensar, né? Quais são elas? Temos o sistema 1, que é o sistema quente, né, que é esse pensou e agiu, essa coisa da impulsividade, né, quando a gente não para pensar, a gente simplesmente faz, né? E temos o sistema 2, que é o sistema frio, o racional, né, o ponderador, aquele que dá um passo para trás antes de fazer as coisas, né? E a gente precisa dos dois, né? Sem o sistema 1 é aquele que faz a gente não ser comido por um leão, por exemplo, né? A gente viu, já sai correndo. Ou se a gente colocar a mão em algo quente, a gente já tira a mão rapidamente para não queimar. Imagina se a gente tivesse que pensar, né? Tira a mão, não tira a mão, ia ficar, né? Já queimou, já foi. Então, e o sistema 2, ele já é mais ponderador, né? E quando a gente está falando sobre dinheiro, sobre vida financeira, a gente tende a ser mais impulsivo, né? Muito mais emocional do que racional. Por mais que a gente diga, não, Ana, mas eu sigo aqui tudo certinho, tudo planilhado, tudo ok. Com certeza tem alguma coisa que pega você, né? Tem algum desejo, alguma emoção que puxa você. E se você não tem esse autocontrole, né, você acaba agindo pela emoção, né, e muitas vezes se arrependendo. Sabe quando a gente compra algo e depois a gente pensa assim, não deveria ter comprado, né, deveria ter pensado melhor, poxa, poderia ter analisado, né, enfim, vem aquele arrependimento, né, você agiu no impulso, né, e como que eu posso minimizar, então, isso, Ana? Né? A gente consegue minimizar fazendo um planejamento financeiro, né? Que é uma ferramenta que hoje provavelmente não vai dar tempo de mostrar para vocês, mas deixo para os próximos encontros, Rose, caso tenha, né? É um planejamento financeiro, primeiramente, ele precisa ser o quê? Simples, né? Algo que dê uma previsibilidade, que você simplesmente olhe para aquilo ali e fale, eu posso, eu não posso, né? Dá para fazer agora ou não dá. Porque se for algo muito complexo, chato, cansativo, gente, a tendência é a gente pegar esse planejamento e jogar para debaixo do tapete. Nunca mais olhar aquilo ali, né? Eu posso até compartilhar uma planilha com vocês, mas se você não é da planilha, se você mal nem tem um computador, ou nem abre o computador, do que vai adiantar aquela planilha, né? Então, o planejamento financeiro simples, né? A gente chama de planejamento para preguiçoso, assim, é uma brincadeira nossa, né? Mas é algo que em apenas 15 minutos ali por semana ou no mês, você já deu uma olhada, já viu e acabou, é aquilo ali, né? Algo que, se você deixar de fazer uma semana, pulou uma semana, você consegue voltar rapidamente, né? Então, o planejamento financeiro, ele serve exatamente para isso, para trazer essa previsibilidade, né? Para você tomar melhores decisões. Não é para você deixar de gastar. Agora é tudo à vista. Não é isso, né? A gente precisa do crédito também. A gente precisa, né, de outras alternativas que está aí no mercado financeiro. Só que, como que eu posso gastar mais e melhor no futuro, né? Como que eu posso tomar melhores decisões, né? Então, a gente precisa ir buscando esse autoconhecimento, quem eu sou financeiramente, entender as nossas fraquezas, acolher essas fraquezas, né? Eu sei que eu não consigo me controlar quando eu vejo tal coisa. Então, o que a gente vai buscar para bloquear, né, esse comportamento? Quais ferramentas que podem me ajudar, me auxiliar? Então, a gente vai conversando, buscando esse autoconhecimento, que é extremamente importante, né, nessa jornada, quando a gente está buscando saúde financeira, esse bem-estar financeiro, né, e buscando ferramentas para
nos proteger da gente mesmo, né? Sabe quando a gente inicia o mês ali, nossa, mas eu coloquei quanto que vai entrar e as contas, as despesas que eu tenho que pagar e vai sobrar. Aí passa o mês, você fala, meu Deus, não sobrou e tá faltando, né? Tipo assim, quem pegou o dinheiro estava aqui. E foi você mesmo. Então, como que a gente pode estar utilizando o planejamento financeiro a nosso favor? Agora, para a gente esquentar um pouquinho, para não ficar só a Ana falando aqui, quem tiver com papel, lápis, caneta aí, né, eu gostaria que vocês rabiscassem um pouquinho. Ou quem não tiver, vai pensando, né? Ou se quiser pôr no notas do celular, mas é um exercício que a gente subestima, né? E ele é extremamente importante para a gente começar o nosso planejamento financeiro. Porque não dá para a gente pular direto para ele sem fazer esse exercício antes. Alguém já ouviu falar de estruturação bancária? Alguém já ouviu? Tô vendo vários rostinhos que não. Só que todo mundo aqui tem. Você só não vira o nominho que é meio feio, meio feio, né? Estrutura bancária. Gente, sabe o que que é isso? Por onde o dinheiro entra, olhando para a sua vida agora, tá? Por onde o dinheiro entra e por onde o dinheiro sai. Né? Então, tá, Ana, como assim, né? Olhando ali, por onde o dinheiro entra. Quantas contas correntes você tem? Quantos cartões de crédito? Quantas contas de investimento? Cartão alimentação? Enfim, você tem que rabiscar mesmo, porque quando a gente escreve, né, a gente já está iniciando o processo do autoconhecimento, que às vezes a gente pensa que se conhece e não se conhece, tá? Então, rabisca ali. Quais contas correntes eu tenho? Quantos cartões? Vai colocando tudo ali. Por onde que o dinheiro entra? Cartão alimentação. Eu tenho previdência, tenho conta de investimento, né? Ah, Ana, eu não tenho nenhum cartão de crédito, mas eu tenho a mulher da Avon, a mulher da Natura, a mulher da lingerie, a mulher, sabe? Aquele monte de coisa que a gente vai comprando ali, aqui. Tá saindo dinheiro por ali. E às vezes o dinheiro está entrando por uma única torneira, né? Está entrando só pelo meu salário, ou só o meu prolabore ali da empresa, né? As mulheres que são empreendedoras aqui. O meu dinheiro, meus ganhos entram por aqui. Só que está saindo por várias torneiras, né? E às vezes eu não sei nem por onde está saindo. Ah, Ana, eu tenho uma conta corrente na Caixa Econômica, porque se eu precisar comprar uma casa, eu tenho que ter um estoque. Gente, isso é mito, tá? Já vou trazendo aqui para vocês. É mito. Com a desburocratização, né, das instituições financeiras, hoje o seu perfil financeiro, ele é aberto para todas as instituições financeiras. Então, se você tem um perfil bom, né? Se você tem só uma conta corrente, mas tem um perfil bom, quando você for financiar a sua casa, comprar a sua casa, a outra instituição ela vai ter acesso àquele perfil, tá? Então, muitas vezes você pode estar pagando uma taxa desnecessária, né? Que quando você soma aquilo a longo prazo, é um dinheiro que poderia estar sendo investido, poderia estar sendo guardado, né? Então, o ideal para a estrutura bancária é que ela tem que ser simples. Quanto mais simples, melhor. Ah, Ana, significa que agora é só uma conta corrente e um cartão de crédito? Não estou falando isso, tá, gente? Em vários cenários, o ideal seria. Mas para quem, no caso, é PJ, né? Ah, eu tenho uma conta da pessoa jurídica e uma conta da pessoa física, né? Enfim, o ideal é você sentar, olhar para a sua estrutura e deixar ela, né, aderente à sua vida, ao que você realmente precisa. Só que quanto mais simples, mais fácil para administrar. Porque imagina só, quando a gente chegar lá no planejamento financeiro, aí você precisa analisar 3 contas, 4 cartões de crédito, 5. O negócio vai ficar muito complexo, né? E se eu perguntar aqui para vocês, fale em 1 minuto sobre a sua vida financeira, né? Se você tiver que passar um café, puxar a cadeira, Ana, senta aqui,
negócio é porque o negócio está muito complexo, né? Daí já. Agora, se for em 1 minuto, Ana, o dinheiro entra aqui, eu pago as minhas contas aqui, transfiro para investimento ali, é isso, sabe? Simplesinho, né? A princípio, não é fácil a gente simplificar, às vezes, né? Tem que realmente fazer esse exercício, sentar e analisar. Para quem é casado, né? Verificar qual estrutura melhor, né? Qual estrutura é melhor para a família, né? Eu também atendo alguns casais, inclusive eu vou trazer o meu caso também, né? A gente demorou muito para entender, né? Ah, junta tudo, não junta tudo, cada um tem o seu, o que que a gente faz, né? Eu recebo muitas perguntas assim. Não tem certo ou errado, tá, gente? O certo é aquele que dá certo para você. Ou seja, na grande maioria dos casos, a gente indica que a pessoa, né, a mulher tem ali a conta pessoa física dela, o homem tem a conta pessoa física dele, e que ambos têm uma conta conjunta para a família, né? E ali naquela conta conjunta vai estar todos os gastos da casa, da família, enfim, e aí faz uma única estrutura. Ou para casais que preferem ter uma única conta, ok também, dá muito certo, né? O importante é sentar e conversar para verificar a melhor estrutura. Para não ter briga, porque quando tá tudo certo, gente, quando a vida tá muito boa, os dois estão trabalhando, os dois estão conseguindo pagar as contas certinha, é uma maravilha. Ninguém mal fala de dinheiro, né? Porque tá tudo bem. Só que, e quando não está tudo bem, né? E quando um dos dois perde o emprego, perde aquela renda, perde o ganho, é aí que muitas vezes começam as discussões, né? Ou não sabia que você estava passando por alguma dificuldade, né? A gente não tem o hábito de conversar sobre dinheiro dentro de casa, com os nossos familiares, né? E falar sobre estrutura bancária já é um gancho para vocês começarem a falar sobre dinheiro. Para quem não tem marido, para as pessoas que moram dentro da casa, quanto que é o custo mensal da casa? Quanto que vale, né, o nosso mês? Vamos trazer um exemplo hipotético aqui. Se acontecesse um pane agora no sistema, parasse tudo, não vai ter aplicativo, não vai ter como ir lá no banco retirar o dinheiro, parou tudo. Vocês têm 30 minutinhos para ir lá na agência de vocês, sacar um valor, né, equivalente para um mês de vida de vocês, considerando as dívidas, enfim, considerando alimentação, imprevistos, considerando tudo. Será que vocês saberiam quanto sacar? Para não faltar, tá? Para não faltar, para não passar fome, né? Para não cortar água, luz, para não. Será que vocês saberiam? Ah, eu não sei. Será mesmo? Fica aí mais um deverzinho de casa, tá? E aí a gente pode estar trazendo nos outros momentos. Até aqui tá fazendo sentido? Tá tudo bem? Tá aí? Tá? Legal. Então, vou continuando aqui, né? Façam esse exercício, então, da estrutura bancária, tá? Ok, já vi como que tá a minha vida aqui, né? Simplifica. Aquelas contas que não tá valendo mais, gente, tira fora, cai fora. Encerra mesmo. Eu vou até deixar uma dica aqui de um site para vocês. Agora eu não estou achando as mensagens aqui. Ô, Rose, você escreve no chat para mim, por favor? Eu escrevo aqui, pode falar. Coloca aí, Registrato. Não sei se vocês... Registrato. Eu não sei se vocês já acessaram, se alguém... se alguém já acessou isso. Depois vocês procurem, né? É um site, tá? Do governo, registrato.com.br. Vocês entram com a senha Gov de vocês. É bem fácil, bem tranquilo.
E aí vocês vão ter acesso à vida financeira de vocês desde quando vocês começaram uma vida financeira. Então, eu abri uma conta lá em 2008, tá lá todo o seu histórico. E às vezes aquela conta que você acha que está encerrada, está lá aberta ainda, né, com algumas pendências às vezes. Você consegue ver seu score, né, como que a sua pontuação no mercado financeiro, você consegue ter acesso, voltou um cheque, não voltou um cheque, você consegue ter acesso a um tanto de coisa, é muito legal de ver isso, tá? Então, pessoal, continuando aqui o nosso bate-papo, né, é realmente a gente entender o nosso comportamento financeiro buscando esse bem-estar financeiro. Porque no fundo, tá todo mundo querendo ser feliz, né? O que a gente quer é ser feliz. Se eu estou fazendo certo, errado, enfim, eu estou indo, né? Só que eu trago para vocês, com direcionamento, com planejamento, é muito menos doloroso, né? Porque muitas vezes, ainda mais para quem é autônomo, a gente começa muitas vezes sem recurso nenhum, né? Meu marido abriu uma hamburgueria ano passado, né? A gente não tinha nem capital, a gente não tinha nada. Tipo, só começou, só vai, né? A gente só foi. E realmente é muito difícil a caminhada, é extremamente difícil, né? Mas quando a gente consegue ter um certo planejamento ali, as coisas vão dando certo, vão se encaixando e a gente vai conseguindo dormir um pouco mais tranquilo, né? Conseguindo pagar as nossas contas. Como diz o Gustavo Cerbasi, muitas vezes não é o sonho de todo mundo ficar rico, né? Às vezes a gente só quer deitar com a cabeça tranquila no travesseiro, contas em dias, viajar de vez em quando, ver o nosso negócio crescendo, evoluindo, porque a gente não abre o negócio pensando em fechar. A gente abre o negócio pensando, né, em deixar como herança para os nossos filhos, né? Então, acredito que é o sonho de todo mundo aqui também, tá? E aí, agora, entrando no tema de hoje, né, que é falar um pouquinho dos nossos sonhos, né, dos nossos objetivos. Então, não basta a gente sonhar, né, é preciso planejar para que realmente esse sonho aconteça. E se os nossos sonhos não estão no nosso planejamento financeiro, dificilmente ele vai acontecer, né? Ele vai ficar, quando der, daqui para frente, daqui a alguns anos, e a gente vai postergando, postergando, e a vida vai passando, né? E pode ser que ele nunca aconteça. E mais uma coisa, para a gente se manter firme no planejamento financeiro, para a gente ter vontade, né, de fazer certas coisas e controlar essa impulsividade, né, esse agir mais pela emoção, a gente precisa ter um objetivo, porque ele vai ser o combustível, né, para a gente se manter firme e dentro ali do planejamento. Porque uma coisa é você pensar, né, eu não vou gastar nesse final de semana porque não quero gastar. Agora, uma coisa é você, não, eu vou ficar em casa esse final de semana, não vou gastar esse final de semana porque daqui a 6 meses eu vou para a Itália. É outra coisa. Porque você está pensando no seu sonho, no seu objetivo, e aquilo ali vai fazer você abrir mão, talvez, de algumas coisas, né, de alguns desejos momentâneos, né? Não vou gastar com essa blusinha, com esse sapato, com tal coisa, porque eu quero isso. Entenderam? Então, o objetivo, ele é extremamente fundamental para a nossa jornada. Por isso que eu decidi trazer ele para esse primeiro bate-papo. Tá? Então, novamente, né, quem tiver com papel e caneta aí, a gente também vai rabiscar um pouquinho, aprender a como transformar esse sonho em objetivo. E não subestimem esse exercício, né? Muitas pessoas subestimam, só que ele é extremamente importante, tá? Principalmente quem é autônomo, né? Com certeza tem aí o desejo de ver o seu negócio alavancando, crescendo cada vez mais, né? E, às vezes, alguns sonhos também não vão se resolver com dinheiro, a gente sabe disso. Mas mesmo esses projetos que não precisam de dinheiro, eles se beneficiariam por uma injeção de dinheiro ali, né? Com certeza, tá? E aí, com papel
né, e caneta na mão, eu gostaria que vocês primeiro colocassem lá em cima, né? Por que que eu estou aqui hoje? Nessa segunda-feira, né? Aqui tá um frio, não sei se aí tá frio também. Nessa segunda-feira, por que que eu estou aqui? Ouvindo falar sobre dinheiro, sobre planejamento financeiro, sobre os meus comportamentos, né? O que que eu quero? O que me move? Né? Gostaria que vocês colocassem aí em cima. E aí, logo abaixo, eu gostaria que vocês começassem a listar os sonhos de vocês, tá? Sem pensar em valores, sem pensar se você pode ou não, enfim, coloquem o sonho de vocês. Quem tá com a família, né, melhor ainda, porque às vezes a gente nem sabe qual é o sonho do nosso filho, ele tá ali do lado, né? E às vezes o sonho dele é tomar um sorvete na praça e a gente está pensando só na faculdade e deixa de realizar esse sonho que é simples, né? Mas joguem aí esse sonho. Ok. Essa é a primeira etapa, tá? E aí depois, com calma, vocês vão refinar, porque hoje não vai dar tempo da gente fazer um por um aqui, né? Estamos com 13 pessoas na sala, muito bom. Mas depois vocês vão refinando com calma em casa, tá? Listou os sonhos, agora vem um ponto mais importante, né? Fracionar esse sonho. Como assim, Ana, fracionar? Vamos supor que você colocou ali, ó, viajar mais. Ah, o meu sonho é viajar mais. Ok, é um sonho digno de ser realizado também, né? Só que ele tá fraco. Por que ele tá fraco? Como que eu vou colocar o viajar mais no meu planejamento financeiro? Como que eu vou colocar isso, né? Como que eu fraciono? Eu quero viajar para onde? Para onde que você quer viajar? Vamos supor para Amazonas. Quantos dias você quer ficar lá? Quero ficar 10 dias. Com quem que eu vou? Coloca a pessoa. Onde que eu vou ficar hospedada? Tem que já entra no Google, pesquisa o teu sonho, né? Vê imagens. Se for o viajar, né? O meu sonho é viajar para a Itália, por exemplo. Entra já lá no Google, vê fotos da Itália, se imagina naquele lugar. A gente precisa se apaixonar por esse sonho, sabe? A gente precisa ser obcecado por esse objetivo. Não é só, eu queria viajar mais, mas se der. Não, gente, não vamos, né? Não vamos querer pouco, a gente quer muito. Então a gente precisa se apaixonar por ele. Entrar, quem quer um carro, já agenda, vai, quem trabalha de segunda a sexta, sábado, já marca um test drive, vai lá, dá uma volta no carro, sente o carro, sabe? Pesquisa o preço. Eu gostaria de morar em tal lugar. Já vai no bairro, visita o bairro, se sente, se imagina naquilo, né? Eu percebo que nos meus encontros, quando eu pergunto, quem aqui tem um sonho? Todo mundo levanta a mão. Aí quando eu pergunto, quanto que custa esse sonho? Poucas pessoas levantam a mão, né? Poucas pessoas. A gente não sabe nem quanto que custa. Como que eu vou realizar esse sonho? Então já fica aí. Qual o meu sonho? Lista lá. Fraciona. O que eu preciso para realizar? Porque, vamos supor, eu quero um carro. O carro custa 70 mil, por exemplo. Quando eu penso no montante, está muito distante, não é para mim, né? Enfim. Mas e se eu fracionar as etapas? Será que não fica mais fácil? E coloca também quanto que custa essas etapas. Eu já ouvi assim, Ana, meu sonho é reformar, é trocar de móveis. Aí quando eu falo, quais móveis? Todos, né? Todos. Tá, mas qual que é mais urgente, assim, que você fala, meu Deus, isso aqui tá me incomodando demais, né? A cozinha. Pronto, já ficou mais fácil, né? Porque todos os móveis da casa pode ser um valor muito absurdo e vai ficar muito caro. Só que quando a gente pensa na cozinha, e aí a gente coloca lá, o que tem numa cozinha? É o armário, é o fogão, tá, o que você quer mudar? Gente, vai ficando mais próximo esse sonho,
vai ficando muito mais próximo, né? E a ideia aqui é essa. Coloca lá o valor de cada etapa, né? E qual que é o desafio de tudo isso? A gente colocar esse sonho no nosso planejamento financeiro, né? Ah, Ana, mas eu estou endividada, né? Eu faço a precificação do meu sonho, é para mim? Eu posso colocar as dívidas no meu sonho? Não, não pode, né? Não pode. A gente tem um exercício para endividamento, pretendo trazer aqui para vocês também, é outra conversa, né? Não é para hoje. Só que, se você está nessa situação hoje, você precisa saber, precisa também sonhar, ter um objetivo, saber quanto ele custa, porque ele vai ser o objetivo, vai ser o combustível para você resolver a questão do endividamento, né? Para você realmente ter força, ter vontade, porque não é fácil, em muitos casos realmente não é fácil, tá? Então é importante também saber qual que é esse objetivo. Faça também, tá? Ou, Ana, tá muito distante, não é para mim. Gente, quando a gente está falando de planejamento financeiro, para a gente começar a investir, né, guardar dinheiro para esse sonho objetivo, né, a gente precisa fazer sobrar, tá? E para fazer sobrar, a gente vai ter que mexer no nosso planejamento financeiro, né? E muitas vezes esse mexer, a gente precisa substituir algumas coisas, a gente vai precisar eliminar algumas coisas, ou a gente vai precisar reduzir. E eu trago para vocês que não é fácil, é extremamente difícil, né? Principalmente quando o nosso padrão de vida, ou preciso aumentar os meus ganhos. O que, que eu faço, né, para aumentar os meus ganhos? Porque às vezes é uma questão de ganho, não é só as despesas, às vezes está no limite, é só o essencial, não gasto nada além disso. Aí a gente acaba mexendo nos ganhos. Buscar alternativas para mexer aqui nos seus ganhos, né? Realmente colocar a cabeça para pensar, buscar ajuda, chamar pessoas que entendem sobre esse tema, né? Temos várias autônomas aqui, então o Sebrae, a gente sabe que é um grande parceiro, que tem muitos cursos, né? 100% gratuito ali para a gente, que a gente pode estar buscando conhecimento, né? Para a gente estar melhorando o nosso negócio, para a gente estar aumentando os nossos ganhos também. Enfim, aí a gente vai ter que mexer em tudo isso. Só que para a gente ter essa energia, essa força de vontade, de querer fazer, né, e parar de, a vida é agora, só se vive hoje, amanhã eu posso estar morto, vamos embora, né, e Deus dá conta lá na frente, enfim, a gente conta várias mentiras para nós mesmas, né, para a gente parar com um pouquinho de contar essas mentiras para nós, que a gente sabe que a gente faz isso e está tudo bem, não tem nada de errado com relação a isso. Às vezes é necessário, né? Sextou, hoje eu posso, hoje eu vou, eu quero, enfim, a gente sabe disso. A gente precisa blindar os nossos sonhos, os nossos objetivos, onde que eu quero chegar, né? Porque a gente pode fazer o que a gente quiser com o nosso dinheiro, não tem problema nenhum com relação a isso. Só que se esse comportamento está influenciando nos meus sonhos, nos meus objetivos, eu preciso parar e olhar para eles. Mesmo que eu decida seguir em frente com aquele comportamento, eu tenho uma professora, Vera Rita de Mello, né? Não sei se alguém já ouviu falar. Ela diz que quando a gente quer gastar, gente, dá um tchan na nossa cabeça, a gente quer gastar e a gente vai gastar. A gente vai dar um jeito, a gente vai gastar, tá? Só que se tá impactando, principalmente o meu eu do futuro, né? Quem vai pagar a conta? Meu eu lá da frente, ele tá só ali te olhando. Uhum, tô vendo, né, que você tá fazendo. E olha aí, né, vou pagar a conta aqui. Ele tá só ali te esperando com o pezinho batendo no chão, assim, ó. Só olhando o que você tá fazendo. E aí, e hoje, né, com as mídias, né, somos seres influenciáveis, então, quantas pessoas estão nos influenciando, né, quem que eu estou seguindo, né, as pessoas estão trazendo muito isso, parcela, né, vai só parcelar, e a parcelinha tá ali, aí quando você junta aquelas parcelas, dá um montante bem grande, né, e tudo isso vai impactar o seu eu do futuro, né, os seus sonhos, os seus objetivos. Então, se hoje
né, já estamos quase indo encerrando aqui o nosso bate-papo, se eu pudesse deixar um recado, seria, fale mais sobre dinheiro, né, a gente precisa falar mais sobre dinheiro, quando a gente fala sobre esse tema, sobre dinheiro, sobre vida, né, a gente está exercitando o músculo e ele só vai crescer, tá, gente? Então, imagina só como que seria a gente receber uma mensagem de um amigo, de uma amiga, né? Olha, consegui economizar esse mês, eu fiz isso, isso, isso. Olha, eu vou realizar o meu sonho daqui tantos dias, né? Imagina se isso fosse comum. Infelizmente, não é muitas vezes, né? Então, a gente precisa começar a falar mais sobre dinheiro. A gente precisa simplificar mais a nossa vida, não é só porque oferecer um crédito aqui, um cartão ali, que a gente vai fazendo. Se perguntem, por que eu estou querendo tanto crédito assim? Será que cabe no meu orçamento? Na minha vida, na minha estrutura financeira? Né? E, por último, olhem para os seus sonhos, para os seus objetivos, né? Precifica eles, quanto que custa? Mesmo que não caiba no seu orçamento hoje, a ideia é fazer caber, né? A gente está acostumado a pagar boleto para as pessoas, a gente foi crescendo com esse comportamento, né? E a gente não aprendeu a se pagar primeiro. Não, primeiro eu, depois o outro, né? Se a gente tivesse algumas pessoas com certeza tiveram, né, esse conhecimento, mas a grande maioria não. A gente precisa se pagar primeiro para depois pagar o outro, tá? E muitas vezes a gente vai precisar mexer em toda essa estrutura financeira para realmente fazer sobrar. E o que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje seria isso. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, quer trazer algum ponto específico para a gente estar discutindo, né, Rose? O que vocês acharam? Oi, pode falar. Eu já queria começar com a primeira pergunta. Sabe por quê, Ana? Adorei essa palestra, foi ótima. Eu preciso. Sabe uma coisa que a gente sente dificuldade, eu como empreendedora? Tipo, achar uma plataforma que me ajude a colocar as coisas da empresa lá, que eu consiga colocar a entrada, a saída, o que eu tenho que pagar, sabe? Eu ainda não consegui achar uma plataforma simples. Às vezes você acha um aplicativo, mas que é todo bagunçado, a gente não entende. Então, eu queria uma coisa, tipo, simples, objetiva ali, para a gente conseguir usar no nosso dia a dia. Você sabe? Consegue indicar alguma para gente? Bom, muito bom, Pri. Então, é aquilo que eu falei, né? Muitas vezes a gente acha que um aplicativo resolveria a minha vida, ou uma planilha, né, de Excel, eu tenho até algumas que a gente utiliza com autônomos, né? Também resolveria, ou às vezes um simples caderno, né? Também daria super certo. Eu acho que o primeiro ponto é conhecer, entender qual a melhor maneira para você. É uma planilha? É um aplicativo ou um caderno? Ah, não, Ana, eu gosto do caderno porque eu sei que eu vou pegar e vou fazer, porque eu tenho que fazer. Se eu compartilhar uma planilha que você não vai separar o momento para sentar, para olhar e alimentar aquela planilha, né? Também não vai ser aderente ali para o seu negócio, entende? Só que, mesmo assim, precisa ser algo simples, que você não vai gastar muita energia para preencher, para fazer. Porque se você abrir aquilo ali, e aquela planilha é um DRE, né? A minha sogra contadora vai estar aqui, pode até. Quem é contador adora isso, né? Mas para a grande maioria que está aqui, gente, a gente abre aquilo ali e já se assusta, meu Deus do céu, o que é isso, né? Por onde que eu começo? O que eu preencho nesse trem aqui? Você vai fazer no primeiro dia, no segundo, no terceiro, você já está mandando aquela planilha para o cemitério das planilhas esquecidas. Entendeu? Tipo assim, não está funcionando. O que a gente precisa saber? Sim, precisa fazer o acompanhamento, né? É extremamente importante essa questão do back-office, né? Quando a gente está falando de empresa, principalmente quem é empreendedora, gosta mais de estar ali na frente, né? Vendendo, fazendo produto, enfim. Quando a gente está falando do administrativo, é um pouquinho mais chatinho, difícil, mas que é extremamente necessário. Então,
primeiro, qual forma você mais gosta, e em cima disso a gente pode estar trabalhando, né? Então, quando eu trabalho com autônomos, eu busco primeiro descobrir o que ele vai fazer, o que funciona para ele, e em cima disso a gente monta uma planilha. Se for no aplicativo, dá para indicar também, mas se for o caderno, a gente também consegue estar fazendo esse acompanhamento. Tipo, pode manter o caderno, querendo ou não, porque eu sou a do caderno, eu anoto tudo no caderno. Aí eu fiz uma planilha agora. Só que aí, agora, deixa eu abrir a Rose aqui, que ela estava falando também. Abre aí seu microfone, Rose, ele tá fechado, por isso que você não tá conseguindo falar. Ah, tá. E aí eu criei uma planilha, até que tá funcionando, mas eu tentei o aplicativo do Sebrae, o Sebrae disponibiliza um aplicativo. É um monstro aquilo ali. Não consegui usar, sabe? Então eu tava pensando, será que existe algum aplicativo que possa facilitar a vida da gente? Então, se tá dando certo a planilha, vamos continuar a planilha, né? Isso. Se você gosta da planilha, continua. Sabe? Funcionou. Faz aquele que funciona. Porque se você tá todo mundo usando um aplicativo. Exemplo, eu já tentei aplicativo. Porque ele vai aparecer no meu celular, Gente, eu nem vi aquela notificação. Sabe? Eu nem... Tem um pontinho que a gente chama de arquitetura de escolha. O que é isso? Quando a gente muda a nossa paisagem, aquilo que a gente já está acostumado, né? No primeiro momento vai funcionar. Ai, nossa, que legal isso aqui, negócio pinta, mostra o valor, não sei o que, blá, blá, blá. Passou alguns dias, aquilo passa a fazer parte da sua paisagem que você está acostumada. E a tendência é você voltar àquele comportamento natural seu. E muitas vezes, qual que é? Não gosto de planilha, não vou mexer com isso, eu não vou alimentar, né? Então, a gente trabalha em cima disso, sabe? Qual que é o comportamento natural ali, o que vai funcionar mesmo no dia a dia. Beleza, obrigada. Obrigada, já clareou aqui. Vamos manter a planilha do jeito que ela está mesmo, está ótimo. Isso aí. Se precisar de ajuda, pode me chamar depois também. Obrigada. Obrigada. A questão da planilha realmente você falou uma coisa certa, vai da gente. Porque eu já tentei várias planilhas, de todas as formas, igual a Priscila falou, tem umas que parece que é um bicho de 7 cabeças, a gente olha para ele, senhor, o que será isso? Aí você larga, você correndo dela, né? E aí eu também sou do caderno, que aí às vezes eu ainda fico brava comigo, criatura, você tem quase 30 anos de profissão, você ainda está no caderno. E às vezes a gente, né, participa de grupo, participa de quê, faz curso, e aí vem falar para você comprar sistema, enfim, fazer planilha, precisa. E aí eu não consigo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas eu acostumei. Gente, muito cuidado com isso, né? Eu gosto, assim, de ser muito sensata nas coisas e realista. Então, muitas vezes a gente vê vários influencers, pessoas, enfim, empresas, né, vendendo aplicativos, enfim, né? Só que a gente precisa se conhecer, entender o que funciona para a gente, o que eu vou fazer para a gente não gastar dinheiro à toa, né? Muitas vezes eu estou comprando algo que eu não vou nem usar, que poderia estar investindo em outra coisa no meu negócio, né? Às vezes não é o momento, pode ser que sim, daqui a algum tempo, ok, mas talvez não é o momento para aquilo, né? E o simples funciona muito, muito bem. Então, assim, não tem certo ou errado, tem a forma que funciona para você. Então, eu já vi fazer, assim, um papel de pão mesmo, assim, e dá super certo, tá? Como eu já vi pessoas que têm planilha que pisca e ela não sabe nem o que está ali dentro, né? O que entra, o que sai, para onde que foi, para onde que vai. Então, assim, tem que funcionar para você. Então, o ideal é isso. Sim. E você falou também pela questão dos sonhos, né? Quando a gente, todos nós temos nossos sonhos. E as prioridades, elas são importantes. Você fez eu lembrar da minha mãe, quando a gente foi construir a nossa casa lá em cima, e então a gente estava acostumado a comer presunto, mussarela, quase que todos os dias. E
para construir a casa, foi cortado. Então, é as renúncias, né? Parece loucura isso, mas isso é real. E, às vezes, a gente gasta muito. Eu vejo, principalmente hoje, né? A linha de consumo é enorme, a mídia está aí para poder fazer a gente gastar mais ainda, né? Sim. E é aquela coisa que é aquela famosa, a loja de R$1,99. Meu pai. Então, a gente que é mulher é um perigo, né? A gente, se deixar, a gente gasta, é aquela velha história, é de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo. E no final dos ovos, no final do mês, se você for analisar, o quanto que você gastou. E muitas vezes você acaba entrando no mês e você fala, nossa, o que eu fiz com meu dinheiro? Eu gastei meu dinheiro, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E aí você, às vezes, vai até se frustrando porque você não consegue realizar os seus sonhos. Mas só que você não para observar que, vou só ali na loja de R$1,99, vou comprar ali o coadorzinho. Mas é isso que acaba que, no fritar dos a Rose ovos... travou. Rose? Travou? Voltou. Voltou? Que no final das contas é um gasto realmente desnecessário. Então, essa prioridade dos gastos também é aquela coisa, nós temos que nos monitorar, para que nós também não saibamos sair, né, aliás, gastando muito e depois a gente não sabe para onde que foi o dinheiro. Então, assim, para tudo tem que ter um pensamento e orar e vigiar, e vamos falar assim, né? A gente tá caminhando, né? Os pesquisadores chamam de cash society. O que é isso? Sociedade digital. Né? Então, daqui a alguns anos, não vai existir mais o dinheiro de papel. Né? Então, vai ser tudo digital. E estamos na era do consumismo, né? A gente já passou da era do trabalho, que foi lá atrás, agora a gente está na era do consumismo. E é isso, e está tudo bem com relação a isso também. Mas nunca foi tão importante a gente falar sobre os nossos comportamentos, né, financeiros. Nunca foi tão importante a gente buscar esse autoconhecimento, né? Conhecer a nossa história de vida, a nossa trajetória, o que é importante para mim, porque às vezes a gente pega se comparando com pessoas que estão, assim, no nível muito alto, que está, né? Eu comecei a fazer um bolo, estou me comparando com uma pessoa que já tem 20 anos, às vezes, de carreira e às vezes, Ana, você que cravou aqui pra gente agora. né? Voltou pra gente e ela cravou aqui. Você repete esses 2 minutinhos? Não, então é isso, né? A gente buscar o autoconhecimento e entender que as coisas estão mudando. Se eu faço do jeito que eu sempre fiz, a tendência de dar errado é muito grande. Então, buscar conhecimento, buscar parceiros, buscar empresas, né? Essa rede que a gente tem aqui, que a Rose criou lá atrás, né? Mulheres em Cena. É uma mulher sempre apoiando a outra. Por quê, gente? Vocês podem estudar na melhor faculdade do mundo, tá? Em Harvard, sei lá, a melhor universidade do mundo. Se a gente não aprender com os nossos erros, a gente não vai aprender em lugar nenhum. E algumas pessoas já passaram por algumas situações que a gente também pode aprender com o erro do outro, né? A gente não precisa esperar errar para aprender. Então, se a gente começar a compartilhar, trazer realmente esses bate-papo, né, sobre dinheiro, sobre vida, grana e tal, a gente pode estar evoluindo muito mais rápido, né? Sozinho a gente chega assim, mas juntas a gente chega muito mais longe, né, Rose? Com certeza. Sim, com certeza, porque quando a gente para um tempo, igual hoje, estou vendo aí a Natália. Natália, tudo bem? Minha melhor amiga. A gente cresceu. Obrigada, Nath. Trouxe até tantas outras que estão aqui, parou o seu tempo para poder ouvir você, né? É para isso, é porque quanto mais a gente se
dar um tempinho para a gente poder melhorar é muito melhor. Hoje eu ouvi a Thaís Araújo falando que, eu não vou lembrar quem foi que falou a frase, porque eu não guardo muitas coisas, mas uma das coisas que ela falou é, se você quer ser um bom profissional, se você quer ser um bom ator, se você quer ser um bom empresário, você tem que se dedicar. O que é o se dedicar? É o estudar, é estar presente em eventos, em palestras, em lives, em tudo que te possibilite você ser cada vez mais um bom profissional. Isso. Então, é isso que eu busco com a rede, é trazer para que vocês, né, mulheres empreendedoras, cada vez mais estejam antenadas mesmo, ali, abertas para o aprendizado, para as experiências uma das outras, para que a gente possa crescer. Porque é aquela velha história, nós estamos tentando evitar um pouco as dores que eu já passei, que você já passou, todos que estão aqui, muitas vezes passam sem, se tivesse uma rede, ou se tivesse, né, outras formas, tivesse buscado outras formas, talvez estaria evitando de passar por tantos problemas. Então, isso que é o nosso trabalho da Rede Mulheres em Cena, e que eu busco cada vez mais trazer conhecimento, profissionais como você, para que nos ensine, que nos faça caminhar com menos dores, com mais alegria, porque realizar sonhos é muito bom, mas não realizar sonhos que, beleza, eu quero fazer uma viagem, tá, legal, de repente ela até faz a viagem, mas de repente o caminho, às vezes, que ela escolheu para fazer aquela viagem se tornou tão dolorido que, às vezes, é um empréstimo no lugar errado, com a pessoa errada, e aí a viagem passa a ser, vai falar a verdade, um fantasma, um desespero, porque ela não fez uma viagem realmente da forma que tivesse sido mais planejada, mais sonhada, não é verdade? A gente costuma dizer, né, Rose, que o sonho, às vezes, pode se tornar um pesadelo, né? Justamente. Então, muitas vezes, a gente auxilia pessoas que vamos trazer um sonho, né, que é um sonho, acho que da maioria dos brasileiros, né, que é ter a casa própria, por exemplo. E muitas vezes a pessoa faz, né, busca essa realização sem um planejamento, sem uma orientação, né, e muitas vezes esse sonho pode sim se tornar um pesadelo, né, e aí a gente entra como planejador financeiro, né, trazendo essa orientação, como que a pessoa pode estar, muitas vezes, reduzindo juros, né, reduzindo o tempo, reduzindo parcelas, buscando outras alternativas, porque o que está feito, gente, está feito. Então, quando a gente olha o planejamento, a gente não vai olhar para trás, né? As decisões que foram tomadas, já foram tomadas. Então, a gente olha para o hoje. Não, hoje minha situação é essa aqui. Ok, não vamos sofrer porque já foi. Daqui para frente, qual que é a solução? O que a gente pode fazer? Qual caminho seguir? Né? Então, o planejamento financeiro é essa orientação, né? Que, na minha visão, é extremamente importante, né? E eu me coloco aqui também à disposição para estar auxiliando nessa jornada, para trazer orientação, né? Consigo estar orientando em vários pontos, né, Rose? Como se diz, o que a gente quer isso, é levar justamente muita boa informação para que as pessoas possam realmente ter paz, porque paz é tudo, né? Sem a paz, vamos lá, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, ela não é nada. E a gente fica feliz de ter pessoas como você que se dedicam à vida do planejamento financeiro para poder passar melhor para todos nós. E a gente... Obrigada. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, né, Pri?
Isso que eu queria ver com vocês, para a gente não se estender muito, né, gente? Já são 8h15. Alguém mais tem dúvida? Só abre o microfone e que a gente... A Ana esclarece aqui para a gente, né, Ana? Isso aí. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pode perguntar, gente. Fique à vontade. Na verdade, uma Não tem pergunta. vergonha, não. Ó, a Natália tem uma pergunta. Oi, Nath. Na verdade, a gente não tem nenhuma pergunta, mas a gente queria agradecer o tempo de vocês. Foi uma. Eu nem vi a hora passando. Eu anotei tudo aqui, viu, Aninha? Para eu depois... Oba! E o Fer queria fazer uma contribuição, amor? Sim, eu acho muito interessante. Acho que esse fórum que vocês estão fazendo, que o objetivo é uma ajudar na caminhada da outra, eu acho importante, até porque seria uma troca da verdade que vocês vivem para quem é empreendedora ou para quem está tentando melhorar a condição financeira, e muito mais do que isso, né? Eu acho que quando vocês começam a pensar nesse ponto, vocês começam a criar mais autonomia. E aí, quando eu falo de autonomia, vocês começam a controlar o seu dinheiro. Vocês começam a tomar as decisões mais assertivas. E aí tem o lance da planilha, do caderno. Eu sou da planilha. Eu criei uma planilha minha que eu faço o controle do meu financeiro. É dolorido, não é fácil, mas para quem quer acompanhar, quem quer ter uma noção do como que é a vivência, como que é o seu relacionamento, eu me falo, né? Eu digo, como você se relaciona com o seu dinheiro, se faz necessário isso, né? Ter esse controle de entrada e saída. Faz muito sentido quando a Ana fala quais são as portas de entradas e quais são as portas de saída. Para mim fica claro porque eu tenho esse controle, mas esse indicativo que ela dá já traz muito no sentido de controlar, né? Seja num caderno ou seja numa planilha. Acho muito legal esse fórum. Parabéns, Ana, muito bem. Conduziu um assunto que ele é complexo, ele não é tão simples, mas você conseguiu trazer com muita clareza algumas provocações para todos. Obrigado. Eu falei que eu quero né? Eu tenho um sonho de uma confeitaria e essa parte administrativa, de prestação, eu não. Então eu sempre fico evitando, né? E aí eu trouxe o Fer junto, porque ele que é essa parte aqui da empresa que um dia a gente vai ter, se Deus quiser, que eu gosto mais da parte da produção. Então, por mais que seja voltado só para mulheres, eu achei interessante também ele participar para a gente aprender juntos. E foi excelente. Tem que se trabalhar em família, viu, Natália? É verdade. Viu, Fer? Você precisa escutar a Rose um dia, viu? A Rose vai encorajar que a empresa seja... Vamos lá. Eu anotei. Rede Mulheres em Cena, né? Isso, Depois se quiser falar comigo, só me chamar, a gente conversa, tem muita coisa boa aí para a gente costurar. O meu Instagram é Mulheres em Cena VGA. Isso. Aí vocês adicionam a gente lá no Instagram. Depois eu só converso com vocês. Mas é isso aí, estamos todos no caminho, é o querer mesmo a gente, né, poder buscar e tentar realizar esses sonhos, mas, como diz a Ana, sem sofrimento, né, Ana? Para planejar, mas sem sofrimento, né? Realizar os sonhos. Né, Natália? Isso aí, Rose. Bom, mais alguém para falar? Tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa? Não? Pri, vamos ver se o pessoal quer aparecer com seus rostinhos aí para a gente fazer um print. O que vocês acham, galera? Verdade, a gente tira uma foto. Vamos lá, abre aí a câmera para que nós possamos ver vocês. Vamos tirar uma foto. Todo mundo escondendo aí. Vamos, cadê o pessoal? Ih, tá todo mundo escondido. Todo mundo está coberto. Cadê a Henry? Minha amiga de Eloy Mendes. Cadê a Fran? Sumiu. Cadê a Thaís? Cadê a galera? Tamires, que estava aqui tudo online. Aê, a Fran chegou. Cadê você, Thaís? Tamires? Cadê? Estava todo mundo aí. Cadê esse povo? Tá todo mundo com medo de aparecer? Não é possível.
É online, né, Priscila? A online é mais fácil, gente. Vamos abrir as Aí, câmeras. vamos abrir as câmeras. Maria, cadê você? O José não quer aparecer, não, amiga. Não, não quer não. Vamos Tô lá. aqui, José. Ó, vamos fazer foto, então, já que a galera não quer aparecer? Vamos. Então, Não vamos tem lá. problema, não. É inverno, mas tá tudo enrolado nas cobertas mesmo. É por isso que é live. Dá essa, como é que fala? Essa liberdade, né, Ana? Ai, Rose, verdade. É, porque fosse pra gente sair de casa nesse frio, acho que ninguém saía, não. Tá muito frio. Ana, você quer deixar o seu contato aí para a galera também, né? Depois, se quiser falar com você, a gente está aí à disposição, né? Para quiser perguntar também alguma coisa. Quem quiser depois, né, fazer alguma pergunta, se quiser deixar, depois a gente também pode passar para a Ana, ou passa para ela também direto, né? Né, Pri? Sim, a Ana colocou o contato dela Sim. nos comentários, mas também, se alguém quiser depois, pode procurar a gente, que a gente passa o contato dela. Vamos, antes da gente continuar conversando mais um pouquinho, só fazer o sorriso para a foto? Vamos. Vamos. Então, bora lá. Certinho, gente, já deu. Entendeu? Viu, Ana? Deu. Ô, Ana. Ô, Ana. Ah, Oi. a Fran tá te Obrigada, chamando. gente. Oi. Viu? Eu quero só agradecer vocês, foi muito bom o bate-papo, gostei demais. Tudo que você falou aí, a Rose, todos falaram, foi um aprendizado muito grande e muito esclarecedor, gostei muito. E a questão do caderninho, eu sou do caderninho também, viu? Tudo meu é anotado no caderno. Ah, muito bom. Negócio, eu não consigo me adaptar em planilha de computador, essas coisas não. Meu é no caderno mesmo, tá? Muito bom. Obrigada por tudo. Eu vou pro computador, quando eu volto pro caderno. Gente do céu, mas não tem jeito, é caderno. O importante é dar certo, né, Rose? É, importante dar certo. É. Dá certo. A Rose é quase do Varginha, né, Rose? Claro que dá certo. Ah, é? Da terrinha. Então, tá bom. Beijo, Um abraço para vocês. Obrigado aí, viu? Eu estava com Obrigada, o mas estava Simão. escutando vocês falar tudo direitinho aí, viu? Foi muito bom. A Fran sumiu, cadê ela? Não, é porque eu não posso ficar quieta. Aí eu andei com o celular, resolvi algumas coisas com o celular escutando vocês, mas eu estava aqui ligada, viu? Que bom. Então, Mais tá bom. alguma- Um abraço para todos. Mais alguma coisa, gente? Estamos despedindo, então? Não. Então, Ana, muito Beijo. obrigada. Obrigada a todo mundo que Tchau, está com a Nath. gente aqui.